Ele, viu, mãe? Ok. Boa noite a todos, né? Boa noite a todos que estão aqui para mais uma reunião pública do Centro Espírita Aurora Redentora. Sejam bem-vindos. Né? E hoje nós temos um convidado, um amigo muito querido, né? Que é o Fernando. Né? O Fernando hoje, ele vai falar um tema, eu e minha relação com Deus, né? O Fernando, eu conversando aí com ele atualmente já está no seu segundo mandato como presidente do Centro Espírito Pedro Apóstolo de Jesus, né? Ô missão, Fernando, missão aí um tanto quanto importante, vamos falar importante, não sei se, né, para cada um dos presidentes. Ele é secretário da UD 4, né, e atualmente, membro do Conselho Fiscal da Federação Espírita do Estado de Ceará. Né? Então, assim, meus amigos, sejam bem-vindos a mais essa reunião pública do Centro Espírita. Toda vez que eu inicio aqui a nossa reunião, eu fico imaginando todos nós no salão, naquele salão do Aurora. Acho que é uma forma de resgatar, né, de lembrar daquele espaço maravilhoso do nosso Aurora Redentora, certo? E normalmente, antes de passar aí a palavra para o nosso amigo Fernando, né, eu quero dar as boas-vindas já estão aqui presentes o João Vitor, né, Fernando, aqui está o João Vitor, a Carolina Quixadá, Verinha querida, vontade de abraçar essa amiga tão bacana, o Armando, né, não sei se você já conhece todos, a Graça, né, a Graça, grande amigo, o Orlando também, e assim, depois que eu estou percebendo que depois que o Gabriel passou o link, né, o pessoal está chegando aí devagarzinho, né? Então, mais uma vez, a todos que estão aqui presentes, a Vânia Dias, Vaninha, saudade de todos dessa turma, né, a turma da REP, e o pessoal chegando aí, tá bom? Então, antes da gente iniciar a nossa reunião de hoje, que eu acredito que esse tema, eu e minha relação com Deus, depois que o Fernando passou esse tema, eu fiquei pensando como é que estava a minha relação com Deus, viu, Fernando? E eu quero ver hoje, eu quero entender um pouco dessa sua palestra, eu espero que eu perceba como é que está a minha relação com Deus. Eu acredito que esse meu Deus, esse Deus que eu tenho, é um Deus muito bondoso, né? Um Deus bom. Espero, mas eu acredito que eu esteja com uma boa relação. Então, antes de iniciar, passar a palavra para o Fernando, eu quero ler, eu estou amando esse livrinho da Joana de Ângeles, né? E Vida Feliz. Esse livrinho, ele
todo dia eu faço uma leitura dessa mensagem e realmente, cada dia eu tenho tantas respostas, tantas coisas boas através desse livrinho, fora a leitura do nosso Evangelho, tá bom? Então, assim, eu vou abrir e vamos fazer essa leitura. Ante as dificuldades do caminho e as rudes provas da evolução, resguarda-te na prece ungida de confiança em Deus, que te impedirá resvalar no abismo da revolta. Um pouco de silêncio íntimo e de concentração, a alma em atitude de súplica, aberta à inspiração, eis as condições necessárias para que chegue a apaziguadora resposta divina. Cria o clima da prece como hábito e estarás em perene comunhão com Deus, fortalecido para os desafios da marcha. É muito interessante, né, Fernando, essa prece, que essa mensagem, na verdade, desse livro, eu acho que tem bem uma boa ligação, que eu acho, com o que você vai falar na noite de hoje, né? Estou vendo aqui também a Derlene chegando, boa noite, Derlene Chaves, você deve ter alguns amigos seus. Então, meus irmãos que estão aqui presentes na nossa live, Fernando, vamos voltar o nosso coração, a nossa mente, para toda essa espiritualidade amiga que está envolvida com os amigos espirituais. E que diante dessa mensagem, que toda vez que estivermos precisando ou querendo falar com Deus, de volta para essa prece, volta para o teu interior, que terás as respostas. E este guia de prece, de mensagens, de evangelho em nossa vida, nos ajudará nessa caminhada terrena. Pai de amor, envolve o nosso palestrante, amigo, né, Fernando, para que através das suas palavras possamos compreender esse amor divino de Deus, este nosso Pai, que sempre está nos amparando, né, nos dando condições para a nossa evolução dessa caminhada terrena. Pai de amor envolve todos nós e todos aqueles que estão aqui presentes, participando e interagindo nesta live de hoje. Que assim seja. Assim seja. Fernando, então, o que é que nós podemos hoje aprender, compreender, eu gosto mais dessa palavra, compreender, sobre eu, no caso você, né, e minha relação com Deus, né? Eu acho que cada um de nós vai sair na noite de hoje pensando algo, né? Fica aí a palavra, seja bem-vindo à nossa live, e a palavra é sua. Muito obrigado, Marta. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus, o divino amigo, o irmão de todas as horas, o médico dos médicos, o médico das almas, dos espíritos, encarnados e desencarnados, filho de Deus, assim como nós, filho do Pai,
bondoso, generoso, amigo, afável, que está sempre disponível para nós, mesmo naqueles momentos em que muitas vezes não nos damos conta. Aqueles momentos em que nós viramos as costas para Ele. Esquecemos que o Pai, que nos criou, nunca nos desamparará, nunca nos esquecerá. Porque é assim a conduta que um pai, uma mãe, tem com o filho. E se o pai e a mãe terrena é tudo isso, porque Deus, o ser primário, que surgiu antes de tudo que nós conhecemos, como matéria ou como vida, seria diferente. Essa proposta desse tema, ele surgiu de uma forma muito interessante e surgiu a partir de um estudo de grupo de estudo do Livro dos Espíritos, onde nós, durante essa pandemia, tomamos a decisão de fazer novamente esse caminho no estudo do Livro dos Espíritos. Depois de passar por toda aquela parte introdutória do livro, começamos a discussão sobre Deus, né? Naquelas 3 primeiras questões do Livro dos Espíritos, primeira parte, onde as pessoas, né, se questionam muitas vezes, principalmente os materialistas, sobre Deus. E é natural que Kardec, um pesquisador, né, um homem muito questionador, não perdesse essa oportunidade de discutir com os espíritos o que é Deus. Quem é Deus? Deus existe? Como podemos provar a existência de Deus? E entre as muitas perguntas que Kardec fez, não só sobre Deus e outras tantas que envolvem a comunicabilidade dos espíritos, ele fez aquela pergunta básica: o que é Deus? Eu lhe pergunto, você sabe o que é Deus? Muitos de nós ficamos naquela dúvida muito estranha de o que é. Eu posso dizer que Deus não é o quê? Deus é quem? Quem Deus representa para mim? Quem Deus, ou pode ser até o quê, mas o que ele significa? Mas o que no sentido material é coisificar Deus. E Deus não é coisa. Deus é um ser luminoso. Deus é o Espírito que surgiu antes de todas as coisas, de todos os seres, que dentro da nossa arca sabedoria podemos definir. E os Espíritos explicam isso claramente nessas primeiras questões. A resposta que o Espírito Verdade, junto com sua equipe, deu para Kardec é muito contundente. E eu faço questão de ler para não esquecer nenhuma palavra, que é a seguinte: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Deus, ser supremo, causa primeira, ou seja, não existiu nada antes que Deus. Não existe nada que antecede ao Pai. Não existe nada que possa se definir como mais importante do que Deus. Não existe ser algum que possa se assemelhar a Deus. E se eu tiver alguma dúvida, eu tenho que observar a mim mesmo. E eu, que sou dito pelos diversos dogmas religiosos e pelos diversos conceitos que as diversas religiões impregnaram sobre nossa mente, como imagem e semelhança do Pai, nós devemos observar o seguinte: em parte, eu sou Deus.
Evidentemente que, devido às nossas concepções sobre vida, às nossas condutas, os nossos pensamentos, nossas atitudes, nós naturalmente fazemos uma avaliação sobre essa semelhança que temos com o Pai e muitas vezes queremos, mais uma vez, coisificar Deus, porque achamos que a nossa beleza, se é que temos, física, é tão bela como a de Deus. E Deus é um ser que tem uma beleza imaterial, sutil, delicada, muito sui generis para que nós possamos conceituar. Existe uma ideia de quem Deus representa dentro do conceito físico, quando a gente tem alguma definição sobre a forma material ou a forma hominal que Jesus teve. Mas nós sabemos que Jesus, que nasceu naquela região onde o sol era castigante, ele não era um ser branquinho de olhos azuis ou de olhos verdes. Jesus poderia ter uns olhos claros, mas a sua pele era queimada. Não estou dizendo que ele era preto. Eu estou dizendo que Jesus pode ter nascido de uma família de cútis branca, mas pelo trabalho de peregrino que ele foi, ele se expôs a muito sol. E agora, dando uma de Divaldo, não querendo me assemelhar, naquela época não existia protetor solar, meus irmãos. Então, vamos compreender que Jesus era um ser moreno. Fernando, é isso mesmo? Você está definindo Jesus? Não, eu estou imaginando que ele seja assim. Eu acredito porque o nosso senso racional, utilizando os conceitos que a própria doutrina espírita nos traz, de raciocinar, de refletir sobre as coisas de uma forma coerente, admite-se que Jesus realmente tinha a pele morena. Enfim, quando a gente coisifica Deus, a gente está deixando de atribuir a Ele outros fatores que são mais relevantes do que possamos imaginar. Na terceira questão do Livro dos Espíritos, vem algo muito mais firme sobre a nossa concepção sobre Deus. Porque Kardec pergunta: poderíamos dizer que Deus é o infinito? Meus irmãos, as respostas que os espíritos deram, de acordo com as diversas traduções, né? Porque eu me lembro que Haroldo, até fazendo uma pré-leção aqui em Fortaleza, ali no hotel, né? Ele disse: gente, eu estou fazendo uma tradução do Velho e do Novo Testamento, e eu estou vendo que a forma como traduziram corrompeu muito os conceitos reais da linguagem da época. Então, vamos conceituar, então, que Deus também é muito mal conceituado por nós, muito embora nós sabemos que Deus é generoso. Ninguém tem dúvida quanto a isso. E é amor. Se tivermos dúvida, nós não estamos atribuindo a Deus a maior das propriedades que ele tem, que é todo amor. Resposta dos Espíritos para essa pergunta, quando se pergunta se Deus é infinito, é a coisa mais linda que eu já vi no Espiritismo. E que nos mostra exatamente a nossa pequenez, a nossa condição de espírito que ainda estamos errantes, em processo de evolução, necessitado de muitas encarnações, para um dia, quem sabe, ter uma definição melhor do que essa. Definição incompleta, pobreza de linguagem dos homens, que é insuficiente para definir as coisas que estão acima de sua inteligência. É extremamente profunda essa explicação, essa resposta. A proposta de colocar um arquétipo para Deus, ou definir de forma material, ou dentro das concepções terrenas Deus, mostra claramente o quanto nós somos ignorantes. E eu não estou falando ignorantes no sentido da agressividade. É que ainda somos aprendizes. Precisamos vivenciar muitas experiências
quem sabe terrenas, ou, se tivermos oportunidade em outros orbes, de conhecer outras inteligências, para um dia ter uma concepção mais coerente sobre Deus. Eu estou trazendo essas duas questões do Livro dos Espíritos para que a gente tenha pelo menos um prenúncio do conceito espírita sobre Deus. Ou seja, quando os espíritos chegam para a gente e dizem: vocês ainda não sabem claramente quem ou o que é Deus. Ponto. Perfeito. Mas vocês podem saber. Por quê? Se você é filho do Pai e, como tal, você tem algo de semelhante com ele, procure observar em si quais são os atributos que você tem e que, de certa forma, dentro do seu conceito sobre Deus, conceito esse, que fique claro, muitos de nós, herdeiros de religiões variadas, dado que vem se desenvolvendo durante várias encarnações, recebemos das nossas famílias várias influências religiosas, e isso faz com que a gente tenha uma ideia muito bonita ou uma ideia muito equivocada ou torpe sobre Deus. Quando eu me olho, então, quando você se olha, porque a minha proposta de trazer esse tema, eu e minha relação com Deus, é lançando para você, meu irmão, que me ouve, que me assiste, a proposta de refletir. Você também é Deus. Você também é filho do Pai. Você também tem um relacionamento com Ele. Como eu estou convivendo dia a dia com Deus? Deus, Pai. Deus, amor. Deus, verdade. Deus, justiça. Né? Deus, onipresente. Quando a gente começa a observar todos esses atributos do Pai, eu me pergunto, eu conheço Deus? Deus talvez nós não conheçamos, porque nós temos o hábito de querer usar da experiência de Tomé, onde ele questionou sobre as chagas de Deus, de Jesus, o Deus vivo, né? E ele simplesmente mostrou o quanto ele era frágil. E Jesus, ainda muito generoso, deixou que tocasse as suas chagas. Então, quando a gente observa que Tomé é a representação de nós que somos matéria, de nós seres humanos, nós encarnados numa estiagem cheia de equívocos, cheia de desequilíbrios, cheia de descaminhos, a gente precisa compreender que nós não precisamos ver Deus para saber se ele existe. E ainda no Livro dos Espíritos há uma resposta muito clara sobre isso. Para acreditar em Deus, basta lançar os olhos sobre as obras da criação. Está lá, na questão 4 do Livro dos Espíritos. Simples assim. Então, olhe ao seu redor. Veja essa construção que você habita. Veja as árvores. Veja os animais. Veja as pessoas, a sua família. Em tudo está Deus. O ar que eu respiro, o sol que toca a minha pele, a chuva que me conforta, né? A brisa suave desse ar que entra pelas janelas da minha casa. Tudo isso é Deus. Não vamos também criar um conceito equivocado mais uma vez, porque, de repente, a gente vai dizer que Deus é o fluido cósmico universal. Deus é a criação. Deus criou tudo. Então, o fluido cósmico universal é um conjunto de atributos que estão na natureza, ao nosso redor. Mas Deus também criou a matéria. Deus criou o homem. Deus criou a vida. E Deus cria ininterruptamente. Como assim, Fernando? Gente. Deus não para de criar. Não é sem motivo que todo tempo
os cientistas descobrem novas constelações, novos planetas, novas possibilidades de vida em orbes, os quais estão inexplorados. E por que Deus permite que o homem descubra tudo isso? Porque Deus, por ser extremamente inteligente, certamente muito mais do que nós, não tenho dúvida, deu a inteligência para o homem para que ele não se acomodasse sobre o pouco que conhece e provoque em nós a necessidade incessante de conhecer mais. Porque Deus quer que um dia alcancemos a sua condição primária. Evidentemente que não vamos, porque quando chegarmos lá, Deus está muito aquém de nós. E vamos perceber que Deus está além de todas as concepções que nós temos. Por mais tempo que nós evoluamos, por mais tempo que nós desenvolvamos todos os conhecimentos, que imaginemos que sejamos capazes, que fique claro, penso que não conseguiremos, Deus vai estar muito além da gente. Vou dar um exemplo bem prático para quem estuda o Espiritismo, principalmente para quem estuda o Livro dos Médiuns e para quem estuda mediunidade. A gente descobre, por exemplo, que a tecnologia que a gente tem aqui na Terra é extremamente parca diante da tecnologia que os espíritos desenvolvem. Porque são eles que transmitem para a gente conhecimento. Então, se lá, ou seja, que não é lá, é aqui, na outra instância da vida, que é a instância espiritual, as coisas estão muito além do que nós temos condição de compreender. Deus que criou a tudo, nós encarnados e nós desencarnados, é menos inteligente do que os espíritos? De jeito nenhum. Então, meus irmãos, quando veio essa ideia de trazer um tema para refletir sobre eu e a minha relação com Deus, a pergunta que eu faço a você: como você se relaciona no dia a dia com Deus? Ah, Fernando, diariamente, ao me acordar, eu não me lembro de rezar. Diariamente, ao sentar na mesa para comer, eu me esqueço de agradecer aquele pão de cada dia. Ao findar o meu dia, se foi bom, se foi ruim, pouco importa, eu estou tão cansado que eu não tenho nem tempo para lembrar que Deus existe. Alguns vão refletir dentro desse contexto e vão se dar conta que realmente não faz isso. Deus é tão generoso que olha com muita piedade para quem não faz isso e diz: um dia chegará em que você fará. Porque o que é que a doutrina espírita nos ensina? Que cada um de nós estamos no nosso tempo. No nosso tempo da consciência, no nosso tempo do saber, do nosso tempo de aceitação, de compreensão sobre Deus, as coisas dos espíritos e as coisas da matéria, as coisas das religiões, porque por isso que existem tantas religiões, para que as pessoas se adequem àquilo que o seu espírito anseia. E nós, como espíritos em processo de aprendizado, temos que aceitar, porque outro atributo de Deus é essa generosidade de não julgar as escolhas e os caminhos que cada ser trilha. Certa feita, já ouvi dizer, porque Deus permite que haja miséria na terra. Porque Deus permite que outros tantos sejam tão ricos e tão sem generosidade. Porque Deus permite que as pessoas tenham que lutar constantemente para ter suas conquistas. E eu vou responder como os espíritos responderiam para nós. Porque estamos no nosso tempo. Como assim, Fernando? Cada um de nós estamos em processo de aprendizado contínuo. E essa encarnação, sem dúvida alguma, está sendo melhor do que a anterior. E como em processo de evolução, nós devemos compreender que
Se essa encarnação é melhor do que a anterior, já que nós temos um processo progressivo de evolução, nós estamos além daquilo que nós fomos capazes de fazer no passado. E daí se explica alguns processos obsessivos. Daí se explica algumas situações de desequilíbrios materiais na vida de certas pessoas que não conseguem conquistar nada. Mas também Deus criou uma coisa que os espíritos também falam e que nós espíritas comentamos tanto, que é o livre-arbítrio. O direito de escolha que cada um temos para decidir o caminho que desejamos trilhar. E se Deus nos permite tudo isso, volta de novo a pergunta: como é a minha relação com Deus? Porque a partir do momento que eu reflito severamente sobre Deus e compreendo que Ele, que tudo criou, que tudo permite ou não, porque Deus também pode cessar a nossa existência se assim o quiser. Porque talvez estejamos além daquilo que devamos estar. Porque o nosso plano existencial tem que cessar naquele momento. E nós não podemos nos revirar contra ele, nos revoltar por conta disso. Porque nesse processo de compreensão sobre a vida que Deus permitiu, nós ainda não compreendemos o nível de generosidade que o Pai tem. E há uma outra resposta que os Espíritos dão aqui no Livro dos Espíritos, que é a seguinte: nós somos tão orgulhosos que não conseguimos entender Deus. E esquecemos do quão grato deveríamos ser com Ele pelas oportunidades que Ele nos oferece. Eu não vou muito longe. Eu vou voltar 2000 anos atrás, quando a sociedade daquela época encontrava-se em pleno desregramento moral. E Deus permitiu que um espírito de extrema evolução, de grande evolução, um espírito que desceu das esferas angelicais, de nome Jesus, reencarnasse na Terra. Um espírito como jamais se ouviu falar. Dito por alguns revolucionário, mas reconhecidamente humilde, amoroso, respeitoso, generoso e educador. Sim, educador, porque ele nos deixou, Jesus, um legado de orientações, complementando ou reconfigurando os conceitos do que nós conhecemos como lei mosaica. Tirando aquela concepção selvagem que nós tínhamos do olho por olho, dente por dente, e trazendo a ideia do perdão das ofensas. Dizendo para a gente que o amor é a tábua de salvação da humanidade. Mas aí a gente se dá conta do hoje em que vivemos, onde, mesmo depois de mais de 2000 anos passados, a gente ainda consegue perceber o instinto primitivo do homem atuando de forma tão severa. E aí eu me pergunto, esses tais que ainda são capazes de matar, que são capazes de delinquir, como é a relação desses seres com Deus? Mas vocês acreditam, meus irmãos, que ainda existe amor por Deus em pessoas assim? Sim. E eu vou lhes dizer em que experiência da minha vida eu vivi isso. Certa feita, em um dos trabalhos que é muito comum, nós espíritas fazemos alguns trabalhos de ação social, e isso não nos dá
nenhum mérito, é porque nós como seres humanos, sabemos que precisamos fazer o bem, e por isso essa vontade cresce no coração da gente, e a gente sabe que é uma obrigação, não só moral, mas também social. E por isso, cada um de nós temos que dar a nossa parte. E nesse contexto de dar um pouco de mim, realizei por um período um trabalho muito interessante e numa conversa com uma pessoa em situação de rua, eu perguntava a esse irmão, meu irmão, dizia ele que matava sem. Por que você faz isso? Ele dizia, porque se as pessoas não me aceitam como eu sou, e se as pessoas não querem dar o que eu quero, para mim não faz diferença nenhuma. É como se eu estivesse matando, em outras palavras, né, um inseto. E como é que é a tua relação com as pessoas que estão no teu dia a dia? Você tem algum sentimento por ninguém? Você tem certeza? E se eu te provar que você tem algum tipo de sentimento no seu coração? Eu duvido, irmão, que eles nos tratam assim. Como é a sua relação com sua mãe? Aí, irmão, o senhor pegou pesado. Porque mãe, a gente não fala de mãe. Mãe é coisa sagrada. O instinto sagrado habita num coração assim. E se esse instinto sagrado habita no coração de uma pessoa que respeita a mãe, ali habita Deus. Ele não sabe, mas precisa saber. Então, meu irmão, obrigado pela grande lição que você me deu. Quem sou eu para julgar os males que você já cometeu para alguém? Até porque, a partir do momento que eu jogo qualquer pedra no telhado do meu irmão, o meu que é de vidro pode trincar e se desmoronar sobre a minha própria cabeça. Essa foi uma lição que Jesus nos deu com a história da mulher adúltera. Jesus falava, de certa forma, por códigos, que eram as parábolas, como nós conhecemos. Mas por que ele fazia isso? Resposta dos espíritos, pobreza de linguagem dos homens. Resposta de Jesus, vocês estão numa condição diferente daqueles que ainda não conhecem a lei do Pai. Pobreza de linguagem. Ou seja, ausência de conhecimento do que é divino. Então, quando eu volto-me a refletir sobre a minha relação com Deus, eu vou aprofundando nessa concepção e me vejo muito distante da minha essência divina. E por que eu me vejo tão distante da minha essência divina? Simples, meus irmãos. Porque eu ainda cometo deslizes. Eu ainda julgo as pessoas. Eu ainda aponto o dedo. O Evangelho nos ensina que quando eu aponto um dedo para fulano, outros tantos estão voltados para mim. Eu ainda sou capaz de praguejar. Observem-se. Perguntem a vocês mesmos. Eu faço isso? Não estou querendo jogar a pedra no telhado de vocês. Mas conta Amélia Rodrigues que Jesus escrevia no chão os pecados que as pessoas eram capazes de cometer. E as pessoas, ao lerem aquelas mensagens, eles se identificavam naquelas palavras de Jesus. E Jesus levanta e pergunta, se entre vocês não tiver ninguém que não tenha cometido nenhum pecado, pode jogar a primeira pedra. E resposta belíssima é que as atitudes por si só mostraram
o reconhecimento das fraquezas e da ausência dessa centelha divina que o homem ainda precisa cultivar. Todos se afastaram, mas Jesus, educador, olha para a mulher e pergunta: cadê aqueles que te julgavam? Onde estão? A mulher disse: Senhor, todos foram embora. Então, eu não tenho do que te julgar. Jesus, um ser angelical, governador espiritual do orbe terrestre e de vários planetas que compõem a nossa constelação. Um espírito de mais alto nível de evolução que a humanidade já conheceu. Disse para uma mulher que se viu envolvida sobre as necessidades da carne, que cedeu ao desejo, e assim disse que não tinha por que julgar ela. Mas Jesus também não ia perder a oportunidade de dar mais uma lição. E essa lição eu lanço para nós mesmos. Então, siga e não peque mais. Todos os dias eu me pergunto: eu estou pecando? A minha triste resposta é que sim, porque por ser matéria, eu ainda estou muito submisso à minha condição material, hominal, que tem muitas vicissitudes e que precisa, a cada dia, se submeter ao crivo do bom senso e da razão, conforme orientações recebidas pelos Espíritos. Mas, ainda assim, por estar em processo de evolução, reconheço que dei o meu primeiro passo. E a sua relação com Deus, como está? Você já deu o seu primeiro passo? Assim, nós vamos construindo o saber de como eu me relaciono com Deus. Santo Agostinho nos orienta que, diariamente, ele diz assim, numa das passagens evangélicas, antes de dormir, ele fazia uma reflexão de como foi o seu dia. E dizia Santo Agostinho: se eu não tive ninguém que tivesse qualquer coisa para comentar sobre meus comportamentos em relação àquelas pessoas, eu poderia dizer para mim mesmo que o meu dia foi bom. O seu dia de hoje, teve alguém que comentou alguma coisa sobre você? E como está a sua relação com Deus? É simples assim, meus irmãos. Vamos fazer uma introspecção. Viaje no seu interior. Se olhe no espelho, mas não olhe as rugas de expressão que é natural termos. Com o tempo vão surgir até mais. Os cabelos não ficarão mais pretos, alguns vão até cair. E em muitas situações você vai se ver totalmente diferente do menino que nasceu há 10, 20, 30, 40, 50 anos, até 70 atrás. Mas eu, espírito, sou o mesmo. E quando eu me vejo como espírito, eu me compreendo com tantos defeitos que são melhores do que as rugas de expressão do meu rosto. Ou piores. Compreende? Então, se olhe no espelho da vida. Evidentemente que vocês vão dizer: meu irmão Fernando, se eu for me avaliar agora, eu estou melhor do que eu era. Mas se for daqui a 10 anos, você vai se dar conta que vai estar melhor do que agora. E por que você toma essa conclusão, tira essa conclusão? Porque você percebe claramente que você precisa amadurecer. E eu não digo amadurecer como um fruto. É amadurecer como espírito. Adquirir todas as expressões que a vida vai trazer para você, mas se tornar cada vez melhor.
E é por isso que os espíritos nos dizem que o processo de evolução do homem não está só subordinada às transformações morais, mas também à evolução intelectual. E algumas pessoas chegam a se incomodar quando nós espíritas dizemos que precisamos estudar muito. Porque o saber, certamente, meus irmãos, vai ser a única riqueza que nós vamos levar para as próximas existências. Porque é a única coisa, é o único tesouro que nós espíritos não vamos perder. A minha relação com Deus me obriga a ficar incessantemente na busca do ter? Eu preciso daquela coisa, eu preciso daquela coisa, daquela coisa. Eu não vou nem citar as tantas coisas que a maioria da raça humana quer. E o ser, onde está? Você reserva diariamente um momento da sua vida para dedicar a Deus? Como assim, Fernando? Sim. Você para conversar com Ele? Você para conversar com o seu irmão? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Segundo mandamento da lei. Por que amar o próximo como a si mesmo? Porque quando eu dedico um tempo da minha vida ao meu próximo, eu estou dedicando a quem? A Deus. A minha relação com Deus não preconiza a ideia de que eu tenho que ser individualista, muito embora eu saiba que, como espírito, eu sou individualidade. E nessa concepção de individualidade, eu sou responsável sobre as escolhas e sobre as atitudes que eu tomo no meu dia a dia. E isso é muito, muito importante a gente refletir. E por quê? Porque eu estou muito além da minha condição de ser divino que eu devo ser. O que é mais interessante? Por que você diz que ama a Deus? Qual o primeiro mandamento da lei de Deus? Algumas pessoas vão dizer: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. O primeiro mandamento não é assim. O primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu amor, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Ou seja, espírito não é coisa, alma não é coisa, coração não é coisa. Quando está falando de coração, está falando no cerne do espírito, na essência. Deus não é coisa. Eu vivo dizendo para as pessoas: Deus não é cadeira, Deus não é mesa. Isso são coisas. Deus não é carro. Tem gente que ama carro. Eu não estou aqui para julgar quem ama, não. Só estou dizendo que tem pessoas que fazem isso. Mas a proposta de ter uma relação com Deus é não preterir Deus. É não se virar contra Deus nos momentos de maiores dificuldades. É não negligenciar o princípio de amor que a doutrina divina nos traz. Se eu não compreendo Deus, eu não me compreendo. Porque se eu sou Deus, eu não estou refletindo sobre mim. Então, meus irmãos, fazer essa avaliação sobre a sua relação com Deus é importantíssima para que você possa continuar sua caminhada terrena em comunhão com o Pai. Nós não estamos sozinhos no mundo. Nós não estamos isolados das pessoas. Deus nos deu uma família para evoluir. Deus nos deu
várias oportunidades profissionais para evoluir. Deus nos deu o centro espírita para evoluir. Há quem diga que no centro espírita nós temos a maior oportunidade para o nosso processo evolutivo. Porque ali vão estar, certamente, muitos irmãos que fizeram parte de um passado de descaminhos que nós tivemos. E que, junto conosco, se disponibilizaram a se encontrar nessa caminhada para ajustar-se perante a lei maior. Mas para a gente poder concluir esse conceito, né, sobre Deus, eu quero trazer algumas das 5 definições que os Espíritos nos trazem, também nessa parte inicial do livro dos Espíritos, que diz o seguinte: Deus é eterno. E por que Deus é eterno? Porque se tivesse começo antes de Deus, Deus não seria eterno. Deus é o começo, é o meio, e um dia, se é que vai ser, o fim. Porque acredito que não será. Se acaba a raça humana, mas nós espíritos permanecemos. Então, essa essência divina é muito mais espírito do que carne. Pensem bem nisso. Por isso que Deus é eterno. E esse saber já está no nosso ser espiritual. Deus é imutável, porque Deus não muda, gente. Quem muda somos nós. Deus é amor. Se Deus fosse imutável, não fosse mutante, Deus estaria sujeito às coisas da matéria. E Deus não está sujeito a isso. Outro conceito. Deus é imaterial. Há dúvidas sobre isso? Eu não preciso ver Deus, mas eu sinto a sua presença. Eu sinto o seu amor. Eu sinto o seu cuidado comigo. Eu sinto que tem sempre uma porta aberta para mim. E essa é a ação de Deus sobre mim. Por isso que ele não é matéria, porque ele está arquitetando o tempo todo a vida da gente, cuidando da gente com tanto carinho e amor. Deus é único, claro. Não existe outro Deus. Só existe esse Deus que nós conhecemos e ao qual nós estamos subordinados pelas diversas leis que ele naturalmente fez nos compreender. É claro que nós, como homens, precisamos das leis dos homens, porque são leis sociais de convivência. Mas as leis divinas, elas estão impregnadas na nossa consciência, onde a gente tem, por exemplo, uma percepção sobre o direito de ir e vir, sobre o direito de acertar e de errar, sobre o que é certo e errado constantemente. E muitas vezes a gente não precisa estar subordinado a uma lei maior, porque a gente sabe que um dia nós teremos que prestar conta ao Pai. E é por isso que a gente tem essa consciência natural, por isso que Deus é único. Deus é todo-poderoso, porque tudo depende da sua vontade. Um sopro de Deus pode fazer uma comunidade se acabar. Mas o mesmo sopro de Deus pode fazer a vida reinar. Então, é o seu poder, é a sua vontade que está nos regendo o tempo todo. E, para completar, a frase que eu mais amo: Deus é soberanamente justo e bom. Não tenhamos dúvida. Deus é todo amor, todo bondade, todo justiça, todo verdade. E se a gente não tiver essa consciência, a nossa relação com Deus não está boa. A nossa relação com Deus precisa estar numa condição em que o meu diálogo com Ele seja tão espontâneo como eu tenho com a minha mãe da terra. Como eu tinha com meu pai da terra, que já desencarnou,
mas que Deus o tenha, como eu sempre falo, e que ele esteja sempre sob a companhia dos bons espíritos. E se não tiver, esteja aprendendo para se tornar melhor. Porque a gente não pode garantir de que quem desencarna vai estar 100% acompanhado de bons espíritos, muito embora a nossa vontade exista. Deus ainda assim é generoso, porque permite que aquele que está ali em zonas de aprendizado, que alguns chamam de sofrimento, possa um dia ter a oportunidade de se renovar. Nem que seja através de uma nova encarnação. Mas ele vai estar sempre dando uma nova oportunidade. Como é que Deus não é justiça, bondade e soberania se ele não nos dá oportunidade? Ele dá sempre. Não pense jamais que Deus vai fechar as portas e as janelas da felicidade para a gente. Porque a promessa de Deus para nós é a felicidade suprema. E se Deus é tudo isso, eu pergunto a vocês, meus irmãos, como está a vossa relação com Deus? Se você esqueceu de rezar hoje, se você esqueceu de agradecer, se você esqueceu de fazer o bem, se você esqueceu da importância que o amor tem para a sua vida, faça agora. E pode ter certeza, mesmo que você não ache que Deus está do seu lado, Ele estará. Porque Deus não precisa definir onde está. Porque Deus está em tudo. E parte desse Deus somos nós. Eu vou encerrar por aqui, porque o meu horário pré-estabelecido é até 8h30. Acho que eu falei demais, mas eu espero que vocês tenham gostado e desejo de coração que todos estejam numa conversa bem fininha com Deus nesse momento, agradecendo pela oportunidade que Ele está nos dando de viver essa encarnação. Muito obrigado, meus irmãos. Um abraço fraterno em todos. Devolvo para você, Marta, e para o Gabriel. Então, Fernando, fiquei com os meus questionamentos com relação, referente à minha relação com Deus. Olha, eu sempre anoto muita coisa, né? E aqui, o pessoal está gostando, tem algumas perguntas. Mas eu até coloquei aqui no chat, Fernando, que eu cheguei à conclusão que a minha relação com Deus precisa melhorar muito. Ai, a nossa, né? A nossa, o tempo todo. Gente, imagina assim, eu acordo, faço as minhas orações, quando eu vou dormir eu faço as minhas orações, mas você trouxe vários questionamentos aí, vários pontos, né, que precisamos pensar, né, na questão agora, você finalizando, rezar, até que eu consigo fazer bem, mas às vezes agradecer, né, assim, no dia a dia, às vezes eu acho que o que eu entendi é que é tão importante isso, esse agradecimento, seja diariamente, né, quando acordamos para a vida, né, quando terminamos o dia, vamos dormir. Eu lembrei agora de uma amiga que quando você fala assim, agradecer pela vida, ela teve, há 20 anos, uma filha de 3 anos desencarnou, a criança dormiu e não acordou, né? Então, essa pessoa hoje, assim, ressignificou muita coisa, a fé também dela em Deus, muita evolução. Mas onde é que eu quero chegar? Que às vezes precisamos agradecer pela vida, pelo momento que acordamos, não é isso, Fernando? Sem dúvida. Terminamos o dia hoje nessa live com você, né? Com todos que estão aqui presentes, é muita gratidão.
Mas, assim, acho que a Cris também pontuou aqui, de assim, às vezes, Cris velho, né? A Cris, ela botou, às vezes minha relação com Deus é muito relapsa. Eu acho que, Cris, eu também estou nesse caminho, porque eu penso que eu preciso agradecer mais a Deus, fazer mais o bem. Quando a gente consegue fazer o bem, é tão bom, né? É tão bom. Sim. Mas aí, Fernando, tem aqui logo depois, tem uma pergunta da Fabiana, não sei se você respondeu, mas eu achei interessante, ela falou, sim, uma pergunta para você. Como fazer para que a nossa relação com Deus, nossa relação seja mais íntima com Deus? Eu achei interessante essa questão, relação seja mais íntima com Deus. É bem Eu mais... acho bem interessante essa ideia da intimidade com Deus. Eu É gostei também. importante você ter intimidade com Deus. Você não precisa se rotular, né? Você não precisa criar preceitos. A sua relação com Deus não é uma relação de dogmas, entendeu? Porque Deus não precisa nem ser estátua. Ninguém tem uma ideia, por exemplo, de como é a imagem de Deus. Então, para que eu criar dogmas para me relacionar com Deus? Eu não preciso fechar as mãos, eu não preciso me ajoelhar no chão. O Evangelho segundo o Espiritismo, num capítulo que trata sobre preces, dá uma orientação muito rica sobre como me relacionar com Deus. Quando ele diz o seguinte: você não precisa agir como os hipócritas, que chega no alto da sinagoga e fica gritando para chamar a atenção, falando em palavras até desconexas, para poder dizer que está ali falando com Deus. Você precisa, sim, ter um pouco de reserva íntima e dizer para ele o que está te sentindo. Mas, Fernando, Deus não me conhece? Por que eu tenho que dizer? Porque, às vezes, você mesmo precisa escutar para ter a certeza de que você está dizendo e assumindo a parte que lhe cabe no compromisso que você vai assumir com ele. Então, a tua intimidade com Deus, Fabiana, tem que ser aquela assim a mais transparente possível. No entanto, observe, Deus também sabe qual o nível de merecimento que você tem sobre as rogativas que você vai fazer. Não peça coisas que você mesma pode conquistar através do seu esforço material. Peça coisas que alegrem o seu espírito. Peça equilíbrio. Peça Alegre o quê, harmonia. Fernando? Alegre o Que quê? alegrem seu espírito, entendeu? Espírito. Que te harmonizem, que te tornem mais pleno como ser divino que você é. Você tendo esse fortalecimento espiritual, evidentemente, lembrando, como diz os próprios Espíritos, no momento em que eu me volto para orar, para conversar com o Pai, ali ele estará presente, através da presença amiga dos Espíritos, que são os nossos guias espirituais. E esses Espíritos, encontrando esse canal de abertura que você traçou com o Pai, eles vão com a orientação de Deus e com a permissão dele, é claro, porque Deus Todo-Poderoso, como falei, ele é quem permite, nos inspirar para encontrar os caminhos para as soluções do dia a dia. E se você acha que não está íntimo com Deus, é ter essa ausência de resposta dele, a resposta já chegou. Não tenha dúvida. Ele é presente muito mais do que você imagina. É isso aí. É interessante, Fernando, essa palavra, uma relação íntima. Eu fiquei, você falando, eu lembrei, eu pequena, família acho que a maioria de nós tem uma raiz católica, né? Católica, Sim, vem em sim. colégio católico, né? E todo ano no colégio tinha que se confessar. E eu já pequena, eu dizia assim, mas por que eu tenho que falar com esse padre? Né? Porque eu não posso falar com Deus, não. Aí meu pai, tem que se confessar. Minha mãe, bora, menina. Então, é muito interessante isso, essa confiança,
e trabalhar um pouco da nossa fé também, sabe, Fernando? Porque muitas vezes, quando pedimos, né, nas nossas orações, às vezes nem tudo é bom, é permitido para cada um de nós, né? Eu costumo dizer, Marta, que ai de Deus, porque a gente só tem coragem de confessar para Deus as coisas mais escabrosas que só para Ele é capaz de dizer, entendeu? Então, ai de Deus. E Ele olha para a gente, olha assim, vamos lá, naquela concepção de céu e inferno, né? Olha lá de cima para a gente, lá do céu, e olha assim, pobre coitado desse meu filho. Meu Deus, como é que ele faz isso? Entendeu? Ele mesmo se diz para si mesmo, meu Deus. Vixe, eu falei comigo mesmo. Enfim, a questão é, gente, Interessante. seja espontâneo com ele, entendeu? E assim, quer dizer, Deus, tá me escutando, não? Diga, só para você ter a certeza de que você está dizendo, entendeu? Se você precisa dizer para Deus que ele não está te escutando, diga, mas saiba, pare de ser criança. Ele escuta, assim. Haja com respeito, porque, claro, é o pai, merece o nosso respeito. Mas, acima de tudo, com espontaneidade. Palavras simples, não repetidas. Deixe o teu coração falar. Sim, de coração, né, Deixe Pastor ele, Fernando? sabe? Deixa sair lá de dentro, né? Como o próprio Jesus falou. Não é o que entra pela boca, e sim o que sai dela, né? O que sai dela, porque sai do coração. Então, ser íntimo com Deus é deixar o seu coração se revelar para Ele, sem dúvida nenhuma. Oh, coisa linda, Fernando. A Darlene falou assim: estou em dívida com Deus. Quem não está, Quem não minha está, irmã. Darlene, né? Darlene, Todos nós. O prazer. importante é que a gente está tentando, né, melhorar a nossa relação, né? O importante é continuar fazendo. Faça sempre a sua parte. Entendeu? Ah, eu errei ontem. Peça perdão, se perdoe, porque a pior coisa do mundo é você carregar a culpa nos ombros. Isso é verdade, viu? Isso Se é perdoe. importantíssimo, Fernando. Se você fez o mal a alguém e tiver a oportunidade de pedir perdão a esse alguém, peça. Se a pessoa não aceitou, continue orando por essa pessoa, mas não permaneça com a ideia, o estigma, né, de que você está com aquele peso do mal te carregando e te consumindo, porque isso vai fazer mal ao seu corpo físico. E logo você vai ficar cheio de chagas, isso não é bom. Então, fiz minha parte, pedi perdão, fui honesto, porque não adianta também pedir perdão com mentiras, com leviandades e com falsidade. Seja verdadeiro com a pessoa. Olha, eu reconheço que errei, me perdoe, me desculpe, eu vou fazer todo esforço para não fazer mais isso e te Sim. peço uma oportunidade para você me aceitar de novo como seu amigo, como seu irmão e tudo mais. Não quero mais sua amizade, mas pelo menos me permita não deixar essa chaga que está no seu coração da mágoa permanecer comigo, porque eu realmente preciso muito do seu perdão. Pronto, seja humilde. Humildade é ser Deus. Jesus era humilde, tanto que Jesus permitiu que batessem várias vezes no seu rosto e ele nos orienta, ofereça a outra face. Então, que mais que a gente precisa aprender? Então, Fernanda, aqui a Verinha, uma amiga nossa muito querida, uau, que palestra excelente, muita reflexão. Concordo, Verinha. Obrigado, que é isso. Né? Hoje foram várias reflexões. A Fabiana disse que amei. A Mazé, o estudo é um presente que nos damos e uma lição de imortalidade, um bem que a traça não corrói, né? Que é o que Sem você dúvida. comentou, né? Exatamente. É a única fortuna que a gente vai poder levar. Não vamos encontrar os tesouros da terra, mas o tesouro do espírito, com certeza, é o conhecimento. A importância do estudo, né? Sem É dúvida. isso mesmo. Gratidão, Fernando.
A Vânia também, muito grata, Obrigado. tocou meu coração, né? Obrigado. E aí, Amazé, novamente, fala-me, Nossa Senhora, né? A oração é uma ferramenta que nos dá intimidade com Deus e com o mundo espiritual. Acaba aqui também respondendo um pouco a outra pergunta, não é isso? Isso. Uma prece feita de forma simples e honesta nos torna íntimos de nosso Pai Celestial. A gente entra em... Pura verdade. A gente, nesse momento, né, você se torna transcendental, né? Você consegue plumar, né? Quantas vezes que nós terminamos a nossa prece com a sensação de bem-estar profundo? Porque essa prece foi a expressão da sua verdade. Ela levou você para bem perto daquele que você busca, né? Porque muitas vezes a gente não reza especificamente para Deus, mas pela intenção ser tão verdadeira, vai até Deus porque ele percebe que a proposta é exatamente essa, né? Então, é como a gente às vezes fica pedindo a ajuda do Dr. Bezerra de Menezes para ajudar aquele irmão que está com problema de saúde, né? A boa intenção já é um colóquio com Deus e é essa conexão plena, né? Bezerra de Menezes, outros tantos, Viana de Carvalho, enfim, Emmanuel, seja lá quais forem os espíritos que a gente buscar nas nossas preces, eles vão ser só os intermediários e eles, que são muito humildes, sabem disso e reconhecem. Exatamente. Derlene falou agradecer mais, né? Que precisamos agradecer mais. E não lembrar somente de pedir a Deus, né? A gente pede tanto, somos eternos pedintes, né? Eu tenho pena de Deus. É um peditório danado, entendeu? Aí a gente esquece, né, da mensagem bíblica que diz: ajuda-te, que o céu te ajudará. Né? É porque a gente também precisa ler mais, conhecer mais o Evangelho, conhecer mais as lições de Jesus, né? É como eu digo, às vezes, para alguns irmãos espíritas, e me desculpem se vocês não concordam comigo, porque eu preciso pedir para saber notícia do meu irmão que desencarnou. Sim. Reze por ele, porque se você reza por ele, você já está fazendo um bem profundo e pode ter certeza, ele não precisa de mais nada. As tuas boas intenções vão levar a luz, o equilíbrio, a harmonia para o espírito, esteja onde ele estiver. Então, para que saber como ele está? Concordo. Não tem diferença nenhuma. O importante é que você fique bem aqui. Você cumpra os seus compromissos como ser social, mas também cumpra os seus compromissos como ser espiritual. Exatamente. Nossa, Fernanda, é para passar a noite toda aí, viu? E aí, assim, além dos agradecimentos, o Agamenon, para finalizar aqui, ele, Pai, me perdoe por ainda duvidar de sua bondade e misericórdia. Todos nós estamos nesse processo aqui, né? O João Vitor, que espetacular a noite de hoje, né? E a Graça também, excelente palestra. Obrigado, gente. Muito obrigado. O nosso agradecimento, meu pessoalmente também aqui, percebendo aqui todos agradecendo as suas palavras, reflexões, tá certo? E aí, antes de... Muito obrigada, Fernando, por essa oportunidade aqui, né? E quem sabe, né, quando o Aurora retornar aos trabalhos presenciais, eu encontre pessoalmente com você. Vou com o maior prazer. A Aurora é minha casa também. É uma intimidade profunda lá, viu? O pessoal fica me mandando para fora. Mas embora que você está muito íntimo aqui, né, Gabriel? Gratidão, Fernando. Tem muita gente que eu gosto muito. Gratidão pela noite, gratidão pelas palavras, gratidão porque senti o quanto você é amigo de todos nós. Tá bom? Com certeza. Mas eu acho que precisamos encerrar com uma prece, mas depois, acho que é no final, né? Depois da
Fernando, por favor, você pode encerrar a nossa prece. Mas, pessoal, aguarde aí um pouquinho, que tem só uns avisozinhos e um pequeno vídeo que o Aurora quer passar e deixar esse registro de um vídeo bem bacana da evangelização infantil. Então, Fernando, por favor, podemos encerrar a reunião com sua prece. Te agradecemos, Senhor Deus, por essa oportunidade de servir-te através desse humilde estudo que aqui realizamos. Te agradecemos pela oportunidade dessa existência carnal, desse encontro fraternal de espíritos que, como eu, reencarnaram nesse momento para juntos, através da doutrina do amor, do Espiritismo, ressignificarmos nossas vidas, buscando o entendimento sobre nossa condição de seres eternos, mas, acima de tudo, seres divinos. Senhor Deus, espalha as tuas bênçãos sobre nós. Entra neste momento no lar do irmão que chora, do irmão que está desamparado, sofrendo os conflitos da vida. Visita aquela irmã, irmão, que está pensando em desistir de viver. Que os espíritos amigos possam chegar ao seu lado e lançar um sussurro de amor em seu ouvido, afastando as más influências e dizendo: viver é uma bênção do Pai. Encontra, Senhor Deus, aquele irmão que está morando sob o teto das estrelas. O irmão que não tem um lar, mas que precisa ser confortado pelo teu amor. Vai ao encontro daqueles que se encontram hospitalizados, arfando nos seus últimos suspiros na incerteza do amanhã. E que possam ser serenados com aqueles que possam dizer: a vida não cessa, porque és espírito e, como tal, estás sob o olhar de mim, que sou teu Pai. Senhor Deus, vai ao encontro da família que está passando por conflito e que precisa do equilíbrio do amor, que precisa do amparo, dos teus olhares afetuosos, do teu gentil e sereno abraço. Acalanta nos teus braços a mãe e o pai, que está desesperado com o filho que está passando por um momento de desequilíbrio, por estar envolvido com drogas, por estar passando por um momento de desequilíbrio, por estar com depressão. Senhor Deus, não esquece de nenhum daqueles que buscam o teu olhar. Nós sabemos que tu, que és tanto amor, tanta bondade, não vais nos desamparar. Este orbe sofrido em momento de triste pandemia, que precisa nesse momento da tua compaixão, principalmente sobre os governantes que ainda não compreenderam seu papel de solidariedade e de compreensão sobre os momentos de dores que muitas famílias passam. Senhor Deus, ajuda a raça humana. Ajuda estes teus filhos que necessitam de ti. Porque assim disse Jesus. E eu te peço, usando suas palavras, querido Pai, perdoai-nos, porque nós não sabemos o que fazemos. Sê conosco, Senhor Deus. Assim seja. Que assim seja.
Obrigada, Fernando, mais uma vez. Agradeço. Pessoal, os nossos avisos de hoje é que nesse sábado, né, dia 17, às 9h30 da manhã, teremos a evangelização infanto do juvenil, EIJ, que irá trabalhar o tema esforço e perseverança, o estudo e a formação profissional, é o tema. E, mais uma vez, nós agradecemos, muito obrigada a todos que colaboraram com a 7ª campanha de cesta básica. Essa 7ª campanha foram distribuídas 150 cestas básicas pelo Supera Fortaleza, foi uma doação, né? 30 cestas básicas doadas pelo CA, né? E 150 brinquedos, lanches e lembrancinhas, né? E agora, só para concluir nossa reunião, Gabriel vai passar aí um vídeo bem interessante, bem bacana para todos nós. Ok. Bacana, né? Esse que foi realizado, muito lindo, né? Parabéns, muito bom. Muito Mais bom. uma vez, boa noite a todos que estiveram aqui participando da nossa live, da reunião pública. E, Fernando, mais uma vez, nosso obrigado. E boa noite a todos. Boa noite a todos, gente. Obrigado pela presença. Estamos aí. Qualquer coisa, também estamos no meu canal do YouTube, né? Eu de vez em quando deixo um evangelho lá, então fiquem à vontade para visitar também. Lá vocês vão encontrar as 15 minutos de reflexões do evangelho, bem rapidinho, toda segunda-feira eu libero, então é um prazer enorme servir e eu espero que a gente se encontre outras vezes. Um abraço fraterno em todos e que a paz de Jesus esteja com todos. Que assim seja. Boa noite, Fernando. Boa noite. Boa Tchau. noite. Tchau, gente. Pronto. Tá, podemos falar. Nada.